Olá pessoal, tudo bom? Então, como eu tinha falado com vocês, até demorou um pouco, eu ia fazer a correção dessas listas e tem muitos exercícios, né? E inclusive às vezes não dá para fazer em sala por conta do tempo, né? Por conta dos conteúdos, então eu faço aqui. Depois nós podemos tirar qualquer outra dúvida a respeito deles em sala. Então, vamos fazer primeiro a lista 1. A lista 1 tem 3 exercícios. O primeiro exercício diz: alguns dos enunciados abaixo são argumentos e outros não. Identifique suas premissas e sua conclusão. Bom, para você realizar esse exercício, você precisa saber o que está sendo solicitado. Ou seja, você precisa saber o que são argumentos, o que são premissas, o que é uma conclusão. Então, lá no nosso slide 1, você pode encontrar esses itens, né? O que é um argumento, o que é uma premissa, o que é uma conclusão. Então, se você não se lembra direito sobre esses itens, lá tem exemplos e tem explicações, tá? Então vamos fazer o exercício, né? Se você não se lembra, veja primeiro lá, dá uma olhada no slide, depois volta aqui para fazer as listas. Então, primeiro elemento, será que é um enunciado? Então, a frase é, né, o enunciado. Ele é leão, pois nasceu na primeira semana de agosto. Será que isso é um argumento ou não é um argumento? Bom, para ser um argumento tem que ter premissa, tem que ter conclusão, e nós temos que identificar isso. Já vou dizer de cara que sim, é um argumento. E sim, tem premissa e tem conclusão. Só que, nesse caso, a conclusão é a primeira parte, né, vem aqui por primeiro, tá? Que é essa expressão, ele é leão, né? Ou seja, ele tem o signo de leão. E a premissa é, nasceu na primeira semana de agosto. Está se pressupondo que as pessoas que nascem na primeira semana de agosto são do signo de leão. Então essa é a premissa, tá? Então a premissa é essa segunda parte aqui, que é nasceu na primeira semana de agosto, tá? Vou fazer aqui, vou sublinhar isso aqui. Essa é a nossa premissa, nasceu na primeira semana de agosto. E a nossa conclusão, né, que é o nosso C, é ele é leão. Né? Essa é a conclusão. Mesmo que ela venha antes da expressão, é importante ler com calma para identificar quais partes, né, que são as premissas e quais são as conclusões. Nem todos os enunciados vão ser argumentos, né, vão dispor de premissas e conclusões. Vamos ver o segundo exemplo. Tá? Vou apagar aqui. Então A, sim, é um enunciado e nós identificamos as premissas e conclusões. E a conclusão. Segundo caso, né? B. Eu não quero ir para a cama, mamãe. O filme não acabou. Então aqui tem duas informações. E a conclusão novamente vem em primeiro lugar, tá? É um argumento, já antecipo isso para vocês. E essa expressão eu não quero ir para a cama é a conclusão. Ela deriva de uma premissa, que é o filme não acabou. Então nós temos uma premissa, que é o filme não acabou, e ela é, digamos, a condição para que a gente chegue nessa conclusão de eu não quero ir para a cama. Então sim, letra B é um argumento, tá? Tem premissas e conclusões explícitas. C. Há alguém aqui que saiba ler mandarim, pois eu não sei? Então, isso é uma pergunta, né? Nós vimos que nós temos sentenças declarativas, exclamativas, interrogativas, e apenas as declarativas é que são encontradas nos argumentos. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Uma interrogação, é uma sentença interrogativa e, portanto, não é um argumento. Tá? Se fosse uma sentença exclamativa, também não seria um argumento. Letra D. Eu trabalho hoje. Afinal, os feriados nunca caem na segunda. Veja que novamente... na verdade, vamos ver se é um argumento? Vamos. Tem premissas? Tem conclusão? Qual que é a conclusão? Bom, apesar de ter esse afinal aqui, né, esse afinal não está indicando a conclusão.
tá? Aqui a conclusão justamente é: eu trabalho hoje. Essa é a nossa conclusão C, porque ela se baseia na premissa que os feriados nunca caem na segunda. Tá? Essa é a nossa premissa. Tem uma premissa que não está aparecendo aqui, a de que hoje é segunda, tá? Nesse raciocínio. Tá? Então a gente pode dizer forçosamente que é um argumento que tem uma premissa, os feriados nunca caem na segunda, e uma conclusão, que é eu trabalho hoje, né? Tendo uma premissa implícita que hoje seja segunda. Ok? Sim, então é um argumento, possui premissa e possui conclusão. Então, letra E. O edifício está em ruínas, coberto por sujeira e a região está abandonada. Ponto. A fuga dos ratos ressoava pelos corredores. Parece que é um argumento, porém não é. Veja que tem duas informações diferentes, né? Uma que fala das características do edifício e do local, e outra fala dos ratos, né? Da fuga deles que ressoava pelos corredores. Mas qual que é a conexão entre essas duas informações? Nenhuma. A não ser que existisse uma terceira informação falando que, por conta dessas condições, o edifício estava em demolição, né? Então daí haveria a fuga dos ratos, né? Ocasionada pela demolição do edifício. Aí nós teríamos uma outra história, né? Daí nós talvez estivéssemos falando de um argumento com premissas, né? Levando uma certa conclusão. Aqui não, né? Então nós não temos o que nós podemos identificar como premissa e conclusão. Né? Qual que é a conclusão? O que levaria à fuga dos ratos ressoava pelos corredores, se isso fosse a conclusão? Né? Se essa segunda parte fosse a conclusão, nós teríamos que dizer que a primeira é a premissa e explicar qual que é a conexão entre a primeira informação e a segunda. Mas não parece que não exista nenhuma, porque veja que possivelmente que o edifício esteja em ruínas, coberto por sujeira, numa região abandonada, seja bom, né, para os ratos, e que isso não ocasione de fato a fuga deles. Né? Então, não é um argumento. Tá? Letra F. Ele está respirando e, portanto, está vivo. Dá para ver de cara que esse é um argumento, sim. Qual que é a premissa? Essa primeira parte, né, ele está respirando. Essa é a nossa premissa. E nós temos uma conclusão, que é ele está vivo. Tá? O portanto justamente indica até essa conclusão, né? Poderia ser e logo está vivo. Então a letra F sim é um enunciado, tem premissas, tem conclusões. Tá? A primeira parte é a premissa e a segunda a conclusão. Vamos lá. Opa. Acho que assim fica melhor. Avalie quais argumentos, né? Estamos no exercício 2. Avalie quais argumentos são apenas válidos e quais argumentos são corretos. Então aqui você vai, para fazer esse exercício, precisa saber o que é validade e o que é correção. Então, recomendo que você vá lá no nosso slide 1. Aqui vai ter justamente as definições de validade e correção, tá? Com uma breve explicação e exemplos. Tá? Então, o que é necessário para que um argumento seja válido? Bom, para que seja válido um argumento, tem que ter uma certa conexão entre as premissas e a conclusão. Que conexão é essa? Uma conexão na qual, dada as premissas, assumidas como verdadeiras, se torne impossível que a conclusão seja falsa. Tá? Ou seja, se você assumir que as premissas são verdadeiras, identificando a conclusão, que essa conclusão não possa ser falsa se essas premissas forem verdadeiras, mesmo que em hipótese, tá? Nada obriga que as premissas sejam verdadeiras do ponto de vista do nosso, digamos, mundo real, tá? Dos fatos.
Mas e se elas fossem verdadeiras, então essa conclusão necessariamente seria verdadeira. Tá? Lá no nosso slide tem vários exemplos, a gente viu em sala, tá? Então, vamos só ver aqui, a gente vê o gabarito, qualquer coisa você retorna lá nos slides. Então, vamos lá. Letra A. Ele é leão, pois nasceu na primeira semana de agosto. Novamente, né? Veja que nós sabemos qual que é a nossa conclusão. Essa primeira parte, ele é leão, indicado por C, no nosso desenho, né? C. E nasceu na primeira semana de agosto é a premissa. Então, parece que, e de fato é, né? Segundo o horóscopo, né? Segundo a astrologia, então as pessoas que nascem na primeira semana de agosto são caracterizadas como tendo o signo de leão. Então, este indivíduo... Então, a premissa pode ser vista. Quem nasce na primeira semana de agosto, todos que nascem na primeira semana de agosto, são do signo de leão. Este indivíduo nasceu na primeira semana de agosto. Logo, este indivíduo é do signo de leão. Tá? Possamos formular de maneira mais explícita a letra A. Veja que, nesse caso, todas essas informações, né, nascer na primeira semana de agosto, que esse indivíduo justamente nasceu na primeira semana de agosto, né, e que isso caracteriza ele como sendo do signo de leão, né, existe uma conexão entre essas premissas e a conclusão, tal que é impossível que essa conclusão, de que ele seja leão, seja falsa no caso das premissas serem verdadeiras. Então, esse é um argumento válido. E um argumento correto, será que ele é? Sim, ele é um argumento correto também. Porque para ser um argumento correto, aí sim as premissas têm que ser verdadeiras mesmo, de fato, como nós assumimos no nosso mundo, né? Das coisas do dia a dia. Então, nós aceitamos, né? Não precisa acreditar no horóscopo, né? Mas nem na astrologia, mas o que ela fixa é que quem nasce na primeira semana de agosto pode ser dito do signo de leão. Se esse indivíduo nasceu nessa semana, possivelmente, né, seja lá quem for, e que esse alguém é do signo de leão. Né? Então nós podemos dizer que é um argumento válido e um argumento correto. Então a letra A é válido, tá? E ele é correto. Ok? Eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído aqui nossa tela. Letra B. Tá? Letra B. Todas as coisas prazerosas são difíceis. Sempre tenho dificuldade para pagar todos os boletos. Pagar boletos é uma coisa prazerosa. Então veja o que nós temos aqui. Nós temos uma estrutura de argumento. Temos uma conclusão, já vamos apontar para essa conclusão que pagar boletos é uma coisa prazerosa, essa é a nossa conclusão. E que existem duas informações prévias, que são as premissas. Tá? Premissa 1 e a nossa premissa 2. Então, todas as coisas prazerosas são difíceis. Tenho sempre dificuldade para pagar todos os boletos. Pagar boletos é uma coisa prazerosa. Então veja que esse é um argumento válido. Por quê? Se for verdadeiro que todas as coisas prazerosas são difíceis, e se for verdadeiro que sempre tenho dificuldade para pagar todos os boletos, né, e que pagar os boletos então é uma coisa difícil de ser feita, então pagar boletos é uma coisa prazerosa. Então esse é um argumento válido, tá? Porque a conclusão decorre necessariamente das premissas, no caso delas serem verdadeiras, tá? Assumidas como verdadeiras. Então ele é válido. Tá? Vou colocar aqui. Ele é válido. Mas será que ele é correto? Bom, para que ele seja correto, todas as premissas têm que ser verdadeiras. Verdadeiras mesmo.
Bom, a gente já vê de cara que então ele não é um argumento correto do ponto de vista da verdade, quer dizer, do único ponto de vista para definir o que seja correto, que é a verdade. Então, por quê? Porque todas as coisas prazerosas, essa expressão aqui em cima, é falsa, né? Nem todas as coisas prazerosas, desculpa, todas as coisas prazerosas são difíceis, né? E que isso é falso. Porque, sei lá, tomar sorvete é uma coisa, digamos, prazerosa, que não seja difícil, né? Em geral, né? Então, pode ser até verdadeiro, que sempre tenho, né, dificuldade para pagar todos os boletos. Mas a primeira premissa, pelo menos, não é verdadeira. Então, esse é um juízo válido, porém incorreto, né? Ou que não é sólido, né? A gente viu essa diferença em sala, falamos sobre correção e solidez, né? Mas aqui nós estamos optando sempre pelo termo correto, correção, né? Então vamos lá para a letra C. Bom, letra C. Todas as igrejas têm missas aos domingos. Inauguraram uma igreja na nossa rua. Haverá uma missa na nossa rua neste fim de semana. Então, aqui nós temos justamente uma estrutura que tem uma conclusão, tá? Opa. Uma conclusão, que é haverá uma missa na nossa rua nesse fim de semana. E para saber se é válido e correto, né? Nós precisamos olhar para a relação entre as premissas, o que as premissas são, o que elas dizem, e a conclusão, né? Que decorre dessas premissas. Então, todas as igrejas têm missas aos domingos. É uma premissa. Inaugurar uma igreja na nossa rua. Outra premissa. Então, vamos dizer que se fosse verdadeiro que todas as igrejas têm missas aos domingos, e que se fosse verdadeiro que inaugurar uma igreja na nossa rua, então, forçosamente, haverá uma missa na nossa rua nesse fim de semana, né? Já que o final de semana inclui o domingo. Então veja que esse é um argumento válido, a letra C, mas será que ele é correto? Ou seja, para ser correto tem que ser o quê? Tem que ser válido, ele já é válido. Mas, além disso, tem que ter premissas verdadeiras de fato, de acordo com como as coisas são no mundo. Bom, nós sabemos que existem muitas igrejas, mas nem que todas elas têm missas aos domingos, tá? Existem muitas igrejas ociosas, né, em reformas, né? Basta que uma esteja em reforma para que exista um domingo que aquela igreja não abra. Então veja que a afirmação todas as igrejas têm missas aos domingos é falsa. Então, apesar desse argumento ser apesar desse argumento ser válido, ele é incorreto, né? Porque ele tem pelo menos uma premissa que seja falsa. Tá? Então ele é válido, mas não é correto. Letra D. Né? Então, todos os cisnes são brancos. Eu encomendei um cisne com o fornecedor da Austrália. Tenho certeza que meu cisne novo é branco. Então veja que vamos assumir essa primeira premissa, que todos os cisnes são brancos. Premissa 1, né? Eu encomendei um cisne com um fornecedor da Austrália. Essa é a minha outra premissa. E a conclusão é: tenho certeza que meu cisne novo é branco. Então, veja que se for verdadeiro que todos os cisnes são brancos, e que se eu comprei um cisne, seja da Austrália ou de qualquer outro lugar, esse cisne que vai chegar na minha casa é branco. Tá? Então esse argumento é válido, porque a conclusão, se as premissas forem verdadeiras, né, hipoteticamente assumindo elas como verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, necessariamente. Tá? Mas será que é correto? Ou seja, será que tem também premissas verdadeiras, mesmo, de fato, de acordo com o mundo é? Não, porque basta olhar para a premissa 1, que afirma que todos os cisnes são brancos, para saber que ela é falsa. Afinal de contas, existem cisnes negros, né? Especialmente esse é um problema, né, filosófico, né, que nós encontramos dentro da história da filosofia recente, né, da filosofia de ciência, tá?
ligado ao que se chama problema da indução. Mas vamos deixar isso para outra situação. Então nós temos pelo menos uma premissa que é falsa, essa primeira premissa. Então, apesar de ser um argumento válido, essa primeira premissa, de acordo com o nosso mundo, de fato, ela é falsa. Então é um argumento incorreto. Tá? É um argumento incorreto. Agora vamos lá para a letra E. Então veja aqui, o que diz a letra E? Todos os terrestres nasceram no planeta Terra. Essa é uma premissa. E se alguém nascer na Lua, então esse indivíduo não é um terrestre. Esse argumento é um argumento que traz uma estrutura qual nós não trabalhamos ainda, mas que já posso te antecipar e você pode observar que é um argumento válido, tá? Só que ele traz uma estrutura envolvendo um se e um então. E nós vamos descobrir que essa é uma estrutura que envolve então um condicional, né, uma implicação, e que vai ser importante para nós nos próximos estudos, mas por enquanto não é objeto do nosso estudo imediato. Tá? Próximo exercício, né? Então, 3. Avalie quais argumentos são dedutivos e quais são indutivos. Então, nenhum mortal pode parar o tempo. Você é mortal, você não pode parar o tempo. Lembrando, né? Olhe lá nos nossos slides, especialmente o slide 1, onde tem argumentos dedutivos, indutivos e abdutivos. Tá? Então, avalie quais argumentos são dedutivos e quais são indutivos. Então, letra A. Nenhum mortal pode parar o tempo. Tá? Essa é a nossa primeira premissa. Você é mortal. Essa é a nossa segunda premissa. E nós temos uma conclusão. Você não pode parar o tempo. Será que esse é um argumento dedutivo ou indutivo? Bom, para ele ser um argumento dedutivo, então ele tem que decorrer necessariamente das suas premissas, no caso delas serem verdadeiras. Então veja que nenhum mortal pode parar o tempo, se for verdadeiro, né, e que você seja mortal, né, se isso for verdadeiro. Então a conclusão decorre necessariamente dessas premissas. Tá? Você não pode parar o tempo, né, no caso você seja mortal. Né? E é claro, isso também não implica que você ser imortal permita com que você pare o tempo. Mas essa é uma outra discussão, né? Então, esse é um argumento dedutivo. Tá? Veja que a conclusão, justamente, que eu encontrei nesse argumento que eu chamo de dedutivo, né? A conclusão ela decorre completamente das premissas. Tá? Eu extraí essa conclusão diretamente e unicamente das premissas. Esse é um aspecto dos argumentos dedutivos. Eles não ampliam, né, não buscam informação que vá além das premissas. Então a minha conclusão é uma informação que depende e se baseia completamente e unicamente nas premissas. Os argumentos indutivos, por outro lado, eles se baseiam nas premissas para chegar a uma certa conclusão, mas implicam numa ampliação, ou seja, pois eles vão além do que é dito nas premissas. Tá? Então nós temos agora a letra B. Letra B. Frequentemente, quando chove, fica nublado. Está chovendo, está nublado. Veja que quando chove, fica nublado. Deixa eu colocar aqui. Então,
Em primeiro lugar, né, vamos ver que tem um frequentemente, não é? Não diz sempre, toda vez, né? Diz frequentemente, quer dizer que tem uma frequência, nem sempre, né? Isso já é um indicativo de que é um argumento indutivo, tá? Então, esse frequentemente é o que possibilita que a gente fale que isso seja um argumento indutivo. Então, porque se eu falasse sempre que chove fica nublado, daí eu falaria está chovendo, está nublado. Daí seria um argumento dedutivo. Mas esse frequentemente torna esse argumento um argumento que se baseia numa certa intermitência, numa variação, né? Então isso depende da experiência, de conferir, né, no mundo se sempre ou ou com qual frequência isso acontece. Então isso é um argumento indutivo, tá? Porque ele pressupõe coisas extras, né, que não estão inteiramente contidas nas premissas. Letra C. Não há registros de seres humanos com mais de 5 metros de altura. Nunca tivemos um ser humano com mais de 5 metros de altura.